Vamos lá, pessoal, continuando agora a parte 2 da nossa aula de feridas e curativos. Lembre-se que nós já trabalhamos com a etiologia e agora a gente vai falar sobre a evolução. Para conhecer sobre a evolução das feridas, é muito importante que você saiba colher muito bem a história clínica do paciente e saiba examinar a lesão e um exame físico completo mesmo, né? Não só focado na lesão, porque muitas vezes as lesões, principalmente as crônicas, elas estão relacionadas a comorbidades. Vamos lá, a ferida pode ser aguda, que geralmente são aquelas feridas traumáticas e que acabam respondendo muito bem à terapêutica, acabam cicatrizando em 7, 14 dias, que é o tempo mesmo que acontece a inflamação e a cicatrização. E tem as feridas crônicas, que são aquelas mais chatinhas, que demoram mais para classificar, que geralmente elas estão relacionadas a comorbidades, a doenças, a complicações, a imobilidade do próprio paciente e acabam durando bastante tempo e muitas vezes recidivando. Às vezes a gente olha para a ferida e fala, ah, fechou, mas lá por dentro não fechou, os outros tecidos mais internos estão ainda inflamados, lesionados, então é uma ferida um pouquinho mais chata, e a gente precisa conhecer um pouquinho aí sobre a anatomia para poder entender os graus de comprometimento tecidual. Aqui eu vou dar só uma pinceladinha sobre perda tecidual, mas mais para frente a gente vai trabalhar com os graus quando a gente for focar a lesão por pressão. A primeira classificação por feridas com relação ao comprometimento tecidual é relativa à perda tecidual superficial, em que acontece a lesão da epiderme, eventualmente uma parte muito pequena da derme. A perda tecidual mais profunda tem comprometimento da epiderme, da derme, da hipoderme, que é o tecido subcutâneo. E a perda tecidual total é quando há comprometimento de todas as camadas, inclusive ultrapassando a fáscia muscular, o que permite que chegue a músculos, a tendões, a tecidos ósseos e toda essa adjacência. Então, é um aprofundamento maior. Quando a gente fala de lesão por pressão, a gente tem categorias, né, ou graus de lesão por pressão. Na verdade, a gente trabalha com categorias, né, com graus das lesões. Com relação à contaminação, é muito importante que vocês conheçam e saibam fazer muito bem o exame físico, né, para que seja possível que você localize com relação ao problema que o paciente tem, né, as comorbidades que ele traz aí como história, e que você localize essa evidência no exame físico, e também é muito importante que você conheça as etapas de inflamação e de necrose para poder avaliar adequadamente o tecido. E aí a gente tem aqui, quando a gente fala sobre invasão por micro-organismos, primeiramente as feridas que não são infectadas, ou a gente chama de feridas limpas, né? E essas feridas são feridas que foram ocasionadas de forma controlada, então elas geralmente foram ocasionadas por meio de procedimentos estéreis e estão livres de micro-organismos patogênicos e evoluem sem sinais flogísticos. Nós temos uma outra categoria, que são as feridas contaminadas, que são lesões que permanecem abertas por mais de 6 horas e acabam se contaminando com a microbiota bacteriana do próprio indivíduo, e essa geralmente é uma microbiota que não causa infecção. E tem aqui uma terceira categoria, que são aquelas infectadas ou sépticas, que apresentam aí mais de 100 mil colônias de bactérias, né, por grama de tecido. E aí você observa todos os sinais flogísticos, né, inclusive até lesões maiores, sistêmicas, comprometendo todo o organismo do paciente, ou seja, ele pode evoluir com dor, com febre, com mal-estar, às vezes até uma situação mais grave como a osteomielite. Aqui eu coloquei uma questão importante para vocês que deve ser lembrada, que não há evidências que justifiquem o uso sistemático de antisséptico tópico em ferida que está infectada, então nada de usar iodo, nós temos clorexidine, nós temos produtos indicados para esse tipo de lesão.
Tá? E aqui o terceiro tipo, voltando um pouquinho, vamos falar sobre cicatrização. Quinto, né? Quinta etapa, cicatrização. Na parte da cicatrização, é extremamente importante que você conheça sobre os tipos de cicatrização. E aí a gente tem a primeira intenção, que é quando as bordas se aproximam e se aderem, produzindo e promovendo uma cicatrização tranquila. A segunda intenção ocorre quando existe uma perda tecidual e, portanto, é necessário que a cicatrização aconteça de dentro para fora, então evolua na formação do tecido de granulação para que então ocorra o fechamento da lesão. E a terceira intenção, que geralmente ela está relacionada a uma perda tecidual, a uma infecção tecidual e produção de pus e, posteriormente, a cicatrização pela presença do tecido de granulação e, por fim, o fechamento do tecido superior. Tem uns vídeos aí sobre isso, se vocês tiverem interesse, a gente pode compartilhar. É só me lembrar no chat, tá bom? Bom, vamos lá. Como é que as lesões são classificadas pela etiologia? E agora focando a lesão por pressão. Desde 2016, nós trabalhamos com 6 itens de classificação, 6 graus de classificação de lesão, que a gente vai avaliar observando e examinando esse tipo de lesão. A lesão por pressão, segundo a NUAP, é a lesão localizada na pele ou estruturas subjacentes sobre uma proeminência óssea resultante de uma pressão isolada ou combinada com fricção e cisalhamento. Tá? E aí, a gente tem que entender aqui, olhando para esse tecido, que nós vamos falar da lesão por pressão a partir do conhecimento da estrutura da pele, dos tecidos subcutâneos e dos mais internos, né? Então, aqui nós temos a epiderme, como a porção superior da pele, a derme, essa segunda parte, a hipoderme, como a terceira parte, o tecido adiposo da pele. Aqui, esse branquinho que vocês estão vendo é a fáscia muscular. Quando a gente compra carne, às vezes tem como se fosse uma lâmina branca, né? Isso é a fáscia muscular. Aqui o músculo e aqui o tecido ósseo. Então, a classificação da lesão por pressão, ela vai transpassar, de acordo com o grau, as diversas partes da pele e dos tecidos mais profundos. Então, a gente começa aqui com o estágio 1, a gente vai trabalhar com justamente esse termo, estágio. Estágio 1 é quando existe um comprometimento da derme e, eventualmente, chegando, mas não ultrapassando a derme. Então, um comprometimento da epiderme não ultrapassando a derme. Aqui nós observamos uma lesão que a gente chama de hiperemia. Quando você comprime essa região, ela não esbranquece, o que significa que existe um processo inflamatório nessa região da derme, da epiderme. Tá? Aqui, o estágio 2, ele está relacionado já a um pequeno grau de cisalhamento da pele ou de ulceração da pele, comprometendo, e nessa lesão que a gente observa, a epiderme e já chegando à derme. Então, olhando aqui o esquema que eu tracei para vocês, tá? A gente vê aqui o comprometimento total da epiderme já chegando na derme do paciente. Aqui tem uma lesão, aqui tem outra, esqueçam essa aqui, que essa aqui eu vou falar mais para frente. Chegando no estágio 3, a gente observa que existe um comprometimento total da epiderme, total da derme e chega no tecido subcutâneo, ou na hipoderme. Então, aqui observando essa lesão, né, a gente consegue verificar aqui um pouquinho de tecido, aqui acho que é melhor para vocês verem, de tecido subcutâneo, da gordura. Tá? No estágio 4, nós observamos aqui o comprometimento da epiderme, da derme, da hipoderme, transpassou a fáscia, chegou no músculo e na estrutura óssea. Ó, aqui a gente consegue ver parte da estrutura óssea do quadril do paciente. Tem cavidades, né?
Aqui, ó, a gente não consegue observar, consegue observar também um pouco de estrutura óssea, que a imagem não está muito boa, né? Mas aqui tem musculatura. Então, faz crer aí que a gente já está, faz crer que a gente está no estágio 4. Tem também outras duas classificações, desde 2016 a gente trabalha com essas classificações, que é a lesão tissular profunda, que geralmente ela é uma lesão que aparentemente a pele está intacta, mas você observa uma lesão de cor púrpura, acastanhada, esbranquiçada, ou às vezes é um flictena ou bolha, né? Que tem um conteúdo sério sanguinolento, geralmente sanguinolento. E o paciente, ele se queixa de dor. Quando você toca o tecido, ele é diferente de como ele deveria estar. Por exemplo, se é um tecido endurecido, aquele local está amolecido. Se é um tecido mole, aquele local está endurecido. Às vezes está quente, às vezes está frio, mas sempre diferente do tecido normal. O problema dessa lesão tissular profunda é que a gente não consegue observar qual é a profundidade dessa lesão, que estágio que ela está. Vai precisar esperar abrir para verificar qual é o grau dessa lesão. E aqui a gente tem um outro tipo de classificação, que é a lesão não classificável, ou estágio de lesão não classificável, indeterminado. Por que indeterminado, né? Logo a gente olha para esse tipo de lesão, a gente fala, puxa, mas é claro que é estágio 4. Não dá para ter certeza, gente. Por quê? Porque você tem escara, gente. Escara não é ferida. Escara é esse tecido necrosado que impede que você veja além do tecido e consiga avaliar qual é o grau tecidual que está comprometido. Tá? Então, aqui a gente tem necrose, tecido necrótico ou de esfacelo, né? Necrose aqui, a escara é quando o tecido é endurecido, vou falar mais para frente, né? E o esfacelo, tecido mais amolecido, que impede que você veja aí qual é o grau da lesão. Bem, nós vamos para a técnica de avaliação, mas vamos trabalhar aí na parte 3 da aula com a técnica de avaliação, certo? Vou aqui encerrar, continuamos na próxima.